Que horas são, bicho? A gente tem mais Vamos tocar uns 15 minutinhos, não saíram 15 minutinhos antes do almoço? Para não ir até o meio-dia, dar um pouquinho mais de... Né? Começa a ficar um pouquinho mais maçante também. A gente também vai... E o zoneamento, então, ele surge lá, eu já mostrei isso para vocês, dentro do Congresso, algumas funções, mas a gente cria dentro do zoneamento, zonas residencial, comercial, industrial e agrícola. E o sistema viário também, ele é utilizado dentro do estacionamento, dentro do zoneamento, para que a gente consiga, através das vias arteriais e das vias locais, criar uns certos limites à ocupação. Nas vias arteriais, eu posso ter ocupações mais tolerantes à questão da incomodidade, né? Eu posso ter alguns tipos de serviços, alguns tipos de comércio, que em vias mais locais, que são mais dentro daquelas áreas residenciais, elas são menos tolerantes à incomodidade. Isso é apenas uma questão de lógica de zoneamento. E para que a gente ocorra isso, para que a gente consiga fazer um equilíbrio dessa ocupação, para que a gente consiga fazer o controle do crescimento, para que a gente consiga fazer uma minimização dos conflitos, proteção de áreas, a gente vai chegar à determinação de parâmetros. E eu vou passar bem rapidinho. Rapidinho não, a gente vai discutir um pouquinho, porque eu quero chegar numa questão chamada densidades, que para mim é algo bastante importante e fundamental dentro do planejamento, e a gente pensar, entender um pouco mais onde é que os parâmetros colocados dentro dos nossos planos nos levam. Né? Então, o coeficiente de aproveitamento máximo, todos sabem o que é? Todos sabem o que é? Ninguém sabe o que é? Então, dentro dos parâmetros urbanísticos, quando a gente entra lá nas zonas, toda a cidade, então, né, para aqueles que são, ela é definida lá, vou ter a zona residencial, vou ter a zona comercial, zona de serviços, as R1, R2, R3. A cidade é dividida em zonas, ela é pensada no funcionamento dela. Por que ela é pensada assim? Porque dessa forma eu consigo controlar a sua ocupação, eu posso minimizar conflitos, dessa forma eu posso ter um controle do espaço urbano desejado para a cidade. Ok? Dentro disso, eu tenho alguns parâmetros, que são índices, que são destinados a cada zona. A cada área e a cada tipo de ocupação, eu vou ter alguns parâmetros. Por exemplo, o coeficiente de aproveitamento máximo é a área máxima possível para ser construída no lote. Então, se eu tiver um lote de 1.000 metros quadrados, e tiver um coeficiente 2, que é o CA, que vocês vão na tabelinha lá, 1.000 metros quadrados vezes 2 vezes 2, quer dizer que eu posso fazer uma construção naquela área de 2.000 metros quadrados. Esse é o coeficiente de aproveitamento. Eu tenho coeficientes de aproveitamento diferentes para determinadas áreas. Isso eu, técnico, planejador, vou controlar. Certo? Então eu tenho lá 1.000 metros de terreno, 500 metros de terreno, e o númerozinho que aparece na tabela lá indica quantas vezes daquele terreno, daquela área de terreno, eu posso construir. É importante, nós não vamos detalhar tanto assim, que existem planos que dizem que tem áreas que não são computáveis dentro do coeficiente. Por exemplo, áreas em subsolo para estacionamento, ou áreas em subsolo, dificilmente aparece algum plano diretor que computa ele dentro dessa área de coeficiente de aproveitamento. Então, se eu tenho 1.000 metros, eu posso construir 2 vezes, quer dizer que eu posso ter acima da superfície do terreno, a superfície acima dela, 2.000 metros de construção. Mas eu posso também fazer um subsolo que ele não vai ser computado nessa área. O conceito é simples, ok? Aqueles que não são arquitetos, estão compreensível. A gente já vai entender um pouco isso. Eu quero que vocês me ajudem, se esforcem, aqueles que não são da área, a entender um pouco isso, porque vai nos ajudar a calcular o número de pessoas depois a que a gente prevê para as determinadas zonas. A gente vai discutir um pouquinho sobre a questão das densidades, mas isso aqui ajuda a controlar a ocupação urbana. A taxa de ocupação que vocês verificam, o que significa? Que eu tenho um terreno, eu estou olhando o terreno de cima, tá? Eu tenho a rua aqui,
minha rua, calçada, essa aqui é a limitação do meu terreno. Esse terreno tem 500 metros quadrados. E vocês vão verificar lá, para aqueles que não conhecem, que às vezes nós vamos ter taxa de ocupação de 60%, 30%, 40%, 70%, 80%, 90%, mas vamos dizer assim que para áreas residenciais, ou para alguma área lá, eu tenho uma ocupação de 50%. O que significa essa taxa de ocupação de 50%? Significa que eu posso projetar sobre essa superfície do meu terreno uma construção com no máximo 250 metros quadrados. Ok? Eu tenho um terreno de 500 metros. Para aquela área, eu tenho uma taxa de ocupação de 50. Bem, se eu tenho uma taxa de ocupação de 50, eu posso projetar uma área de 50. Mas aí tem o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui então. E se eu tivesse aqui um coeficiente de aproveitamento, um CA, igual a 2, que eu pudesse fazer 2 vezes a área do terreno. Se eu posso ocupar só 50%, eu tenho 250. Bem, se eu tenho 2 vezes 500, quer dizer, eu posso fazer uma construção ali de quanto? 1.000 metros. Se eu posso ocupar só 50% de área projetada, se cada piso tem 250 metros, qual o tamanho máximo qual o número de pavimentos que eu teria nessa loja? 4. Mais um para baixo. Hã? Mais um para baixo se fosse fazer com subsolo. Mas não para aí. Tá? Porque aí depois nós vamos chegar aqui, antes de chegar aqui, uma coisa chamada gabarito de altura máxima. Tipo, onde eu vou controlar, né? Olha, eu posso fazer 4, mas eu não posso fazer, o máximo que eu posso é 4, porque eu poderia fazer o seguinte, ó, o máximo é 50, mas se eu não fizer 50, eu fizer 250, se eu fizer apenas 200, se eu construir 4 vezes 200, então eu posso construir mais um piso de 200, tá certo? É isso? Não, eu estou chegando, é isso, né? Às vezes não. Às vezes não, porque eu vou ter, dentro da minha planilha lá de índice de ocupação, uma coisa chamada gabarito de altura máxima. Se eu tiver lá que o número de pavimentos é 4, eu vou poder fazer uma construção apenas de 800 metros quadrados se eu não usar a projeção total do terreno. Para mim, né? Para eu conseguir chegar nos 1.000 metros, eu teria que fazer... Já começa a ficar um pouco técnico, vai depender muito das características do projeto. Eu quero apenas que vocês entendam o processo, o raciocínio da coisa. Eu tenho uma ocupação máxima, eu tenho um tamanho de área máxima que eu posso construir no terreno e eu tenho uma limitação de altura. Muitos planos mais modernos já não limitam a altura. Eles trabalham muito em cima do potencial do máximo que o lote pode ocupar em termos de área. E aí vai ser trabalhado muito em cima de uma coisa chamada recuos, afastamentos. Tá? Esses planos, eles dão um coeficiente máximo, posso chegar a uma determinada altura, né? Mas vamos ficar no planinho mais básico por enquanto, certo? Bem, eu posso ocupar 50%, então eu posso ocupar 250 metros, mas eu tenho que tomar algum cuidado, porque se eu fizer uma casa aqui, e eu colocar uma janela aqui, eu preciso ter um afastamento, uma distância entre a abertura da minha casa com a divisa do terreno, no mínimo, vamos pegar o bem básico aqui, de 1,5 metro de construções térricas. Eu não posso simplesmente ficar edificando. Isso vai variar de plano diretor para plano diretor. Mas isso é uma questão. Nós estamos alinhando o conceito para a gente chegar numa outra questão. Então eu tenho, como forma de controlar a ocupação do meu terreno, e eu estou falando de ocupação do terreno, não estou falando em uso, tá? Ainda, o uso seria uma atividade comercial, residencial, alguma coisa. Eu tenho gabaritos que vão controlar a ocupação do meu terreno. Então eu não sou arquiteto, eu não entendo disso, eu quero comprar um terreno em determinado lugar para construir uma residência. Certo? Bem, o ideal é que ou eu procuro entender
Alguém me explique isso daqui, ou senão eu posso estar investindo o dinheiro no lugar errado. Certo? Bem, esses parâmetros, eles variam muito de lugar para lugar. Aqui eu peguei um exemplo de um cálculo de recuo, que a gente tem um exemplo. Esse aqui é uma fundação mineira. Aqui eu até peguei esse slide, porque ele tem uma coisa dele aqui, ó. Isso aqui é a divisa do terreno, certo? Cascavel tem isso no seu plano, né? Isso é questão de, ó, aqui eu tenho uma abertura em área fechada, tem abertura em área aberta, não vou entrar mas ele calcula o recuo conforme a altura da construção, dividido por um número determinado, que é 6. Por exemplo, a altura máxima que aquela construção vai ter naquela região é a altura sobre 6. E isso vai determinar uma área de abertura de posto de iluminação. Que é interessante que vocês entendam que eu não posso ir fazendo qualquer coisa a qualquer hora, de qualquer forma, na cidade. Às vezes, quando os arquitetos querem colocar, os engenheiros querem colocar esse tipo de parâmetros, eles têm uma intenção muito clara. E agora eu vou fazer uma crítica aqui ao plano diretor da minha cidade, que pode filmar com certeza. Tá? E eu usei essa divisa aqui, isso é uma empena cega. Quer dizer, o plano diretor de Toledo, por exemplo, não sei se mudou, Mariana, você me ajuda, né? Mas acho que não mudou. Em Toledo, eu posso fazer, independente da altura do edifício, se tiver 20 pisos, eu posso fazer uma empena cega, uma parede na divisa, da mesma forma como está aqui. Isso é bom, gente? Isso é bom? Como empreendedor, isso pode ser bom, né? Eu vou fazer um aproveitamento máximo do meu terreno. Então, tem a rua, tem uma árvorezinha aqui, as pessoas estão aqui embaixo. Aqui eu tenho uma divisa no terreno, 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 aqui eu tenho uma divisa de outro terreno. Então, em Toledo, você está filmando. Tá, vamos lá. Sem problema, isso é uma coisa que a gente faz mesmo. Eu posso construir um edifício se eu não tiver aberturas nas laterais, eu posso construir exatamente na divisa. Bacana isso, né? Eu, como empreendedor, eu estou usando. O terreno é meu, eu faço o quê? Mesmo colado em outro prédio de altura também? Agora vem a questão. A lei é aqui. Você está entendendo? A lei é aqui. Toledo. Eu achei que não podia. Eu também achei, né? Mas pode. Quer ver uma coisa pior? Vamos dizer que... Está gravando esse negócio, né? Vamos dizer que eu construa desse lado aqui, então, um outro edifício na mesma altura ou menor, né? Também colado. O que eu estou criando ali? Um paredão. Isso me traz problemas de ventilação, de corredores de vento na cidade, violentos. Sem contar com os problemas que a gente tem nas nossas cidades. Mas quer uma coisa pior? Mariana, mudou? Me fala que mudou. Talvez eu esteja errado e tenha mudado, eu não estou sabendo. Eu perguntei justamente porque tem 2 prédios novos num bairro lá, né, no mesmo bairro que você estava comentando, praticamente no vizinho, e eles são literalmente grudados. Você como arquiteto, se o cliente vem e te pede para fazer, a lei permite, a gente faz ou não faz? A gente luta para mudar. Não vamos mudar. Mas eu não moraria. A gente luta para mudar. Aqui é algo pior. Vamos dizer que eu quero colocar, eu não tenho condição de colocar janela, eu não quero janela, eu estou fazendo em planta, né?
Aqui eu estou olhando de frente. Vocês viram que tem um homenzinho aqui, né? Eu estou desenhando de... eu sou arquiteto, eu acredito. Certo? Eu estou aqui. Mas eu posso criar. Então, vamos dizer que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. Pode ser 20, tá? Mas vamos dizer que na minha planta, vocês conhecem tudo planta, né? Então o terreno está aqui. Eu quero construir um prédio aqui, com quartos voltados para esse lado, que é voltados exatamente para onde tem essa empena cega aqui. Mas vamos fazer o seguinte: ali tem uma empena cega, eu comprei esse outro terreno aqui. Né? Aqui já não vou fazer isso, lá eu vou abrir meu quarto para aquela. Então eu posso construir, independente da altura, a 1,5 metro. A 1,5 metro de divisa. Então eu posso ter um prédio aqui, a divisa está aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho janelas, os quartos abrindo para cá. Independente da divisa, estão revisando o plano diretor, mano. Com certeza mudaram isso. Tá? Independente da divisa, eu posso fazer 1,5 metro. Ah, mas eu, como tenho um prédio aqui do lado, o prédio é vizinho. Só que o outro cidadão comprou o terreno depois e levantou o prédio aqui. Então, futuramente, na divisa, eu tenho então 20 pisos. A proporção é bem menor que essa, tá? Com esses quartos aqui, abrindo para uma parede. Podendo ter um bom planejamento. Correto? Tem ou não tem? Em partes tem, rápido. Em partes. Mas são coisas que isso daqui não devia ter acontecido. E foi pressão para que acontecesse. E a gente, enquanto arquiteto, passa o tempo inteiro discutindo isso, e às vezes é mal intencionado, tem pretensões diferentes, alguma coisa. E aí então você não sabe por que a gente não vai participar de repente de determinadas questões. Isso não é dessa administração, tá, gente? Isso não é dessa administração. Estão revisando agora, espero que isso mude. Tá? E quem fez o plano diretor provavelmente não fez assim. Por isso que existe, então, para explicar para vocês, por que tem essa formulazinha aqui, por exemplo, nesse plano diretor aqui, de que a altura dividido por um determinado número, nesse caso 6, vai permitir, por exemplo, se eu estou numa construção lá a 30 metros de altura, se eu dividir por 6 dá quanto? Chega perto disso, da determinada distância. Cascavel tem uma tabelinha bem para áreas fechadas, eu tenho área aberta diferente. O que é área aberta? Essa construção está toda isolada da construção, né? Então vai aumentando essa área, um certo escalonamento. Só que aí a pressão dos empreendedores leva a criar esse tipo de coisa. Eu não devia falar aquela coisa. Mas talvez tenha mudado. Eu peço desculpas se mudou. Desculpas. Mas não deve. Pode acontecer. São preocupações que a gente tem que ter. Ah, mas por que isso? Ah, porque a cidade vai ficar mais feia? Vocês estão impedindo de que as pessoas invistam na cidade? Olha, lá é assim ainda, não é? Ainda é assim. Está aí. Ainda bem que você está aí. Achei que eu já estava falando besteira. Tá? Aí, as pessoas, aquele cara é contra o investimento na cidade, não sei o que e tal, ele vai começar esse tipo de pressão. Então, essas questões de planejamento, esses índices que existem, eles não têm lá por luxo. Eles não existem lá porque alguém quer que a coisa, sabe, para inventar. Poxa vida, eu sou dono da cidade, eu sou dono do meu terreno, eu posso fazer o que eu quero no meu terreno. A lógica é essa, né? As pessoas pensam. Então vamos encerrando por aqui. Só um pouquinho. Antes de começar, porque eu quero entrar depois. Vamos encerrando por aqui, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Tá? A questão é essa. Nós vamos sobre a prática de planejamento e entrando um pouquinho em cidade e depois fechando com o plano diretor participativo. Ok? Espero que tenha dado. Aceito alguma orientação aí no intervalo, se vocês quiserem conduzir de outra maneira. Boa tarde a todos. Então, eu já compactei com o pessoal aqui na frente que qualquer coisa eu dou um grito para todo mundo dar uma despertada. A outra coisa é
que durante o almoço aí minha orelha esquentou um monte e eu não duvido que vocês tenham pensado, tenham conversado o seguinte, sobre que no discurso é fácil, né? Na teoria tudo é fácil. A questão é aonde e como a gente se propõe a realizar as coisas. Em nenhum momento eu quero passar para vocês a impressão de que é tudo fácil, chegar e resolver dessa ou daquela forma. Importante a gente começar a se conscientizar que nós somos os responsáveis pelas mudanças. E se as mudanças não podem acontecer tudo de uma vez só, mas nós podemos ir começando a ir construindo culturas. É difícil, as forças de mercado, as forças políticas, enfim, as pressões são grandes e a gente sabe como isso funciona, né? Mas um pouco que a gente avança a cada momento, com certeza a gente vai conseguindo transformar alguma coisa. Mas eu sei que não é fácil, eu sei que mudar uma cultura da qual a gente, no contexto que a gente está, não é fácil, e que o sistema que a gente está aí implica em algumas questões que não são as mais agradáveis, mas cabe a nós, em cada momento, conseguir ir modificando, ou pelo menos interagindo para modificar algumas questões. A gente passou rapidamente pela questão do zoneamento e chegamos na questão dos parâmetros. Por quê? A ideia é que, entendendo um pouquinho como funciona o zoneamento, por que ele funciona, as questões de controle, de adequação até de infraestrutura, equilíbrio entre ocupação e infraestrutura, a gente consiga planejar melhor a cidade. Eu tentei passar algumas coisas em termos de recursos, aqueles coeficientes, taxas, né? Mas o zoneamento, ele vem sofrendo bastante críticas atualmente, a forma do zoneamento como a gente tem colocado. Mas antes até ele já tinha, quanto à sua rigidez, tipo, de uma maneira em que a gente determina para uma determinada área alguma coisa, a própria dinâmica de evolução da cidade, de repente, é impedida de correr para algum lado, ou de avançar sobre alguns aspectos devido à rigidez do planejamento. Isso principalmente quanto às atividades, está muito em voga hoje a discussão daquela que a gente falou de variar as atividades, a permitir algum tipo de uso que antes era mais isolado, mas o que a gente disse é que hoje existem algumas ferramentas de regulação paramétrica, como regulação de decibéis, regulação de poluição, que ajudam no estudo de impacto e de vizinhança a trabalhar um pouquinho mais, a gente ser um pouquinho mais analítico no processo de estudo das áreas das zonas urbanas. E da mesma forma, uma grande crítica que se faz ao zoneamento, e eu acho que isso sim é uma questão para se pensar, é a questão do seu caráter excludente. Nós conversamos bastante isso antes do almoço, para onde nós estamos determinando que as nossas populações de menor renda, onde elas estão ficando, a segregação ocorreu realmente de uma forma, se a gente acompanhar a evolução de algumas cidades maiores, principalmente, a gente vê a formação de guetos, e isso leva a dificuldades sociais de transporte, a questão de segurança, enfim. Mas vocês entenderam um pouquinho a questão de parâmetros, e isso daí, principalmente quando a gente está formando a discussão dos nossos planos diretores, como é que a gente chega a determinar? Porque tanta altura é permitida nessa área, por que taxa de ocupação 50% aqui, 60% ali, os coeficientes de aproveitamento, o que isso implica? Existem várias questões nesse sentido. A taxa de ocupação, principalmente em questão de tipo de terreno que a gente tem, a questão de permeabilidade, a questão de iluminação e ventilação, né? A questão do coeficiente de aproveitamento, muito em função da capacidade de população, da capacidade de gente que a gente vai colocar em determinada zona e a sua relação com a infraestrutura instalada ou a infraestrutura projetada, né? Enfim, começar a imaginar. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando de dimensionamento de caixa de rua, a gente está falando de capacidade de energia, distribuição, a questão de esgoto, a questão de água. São vários indicadores e parâmetros que fazem a gente pensar a cidade e
como é que ela vai estar, mais adensada, menos adensada, muito povoada ou não. Eu vou fazer um exercício, um pequeno exercício com vocês, no sentido de a gente mostrar uma possibilidade de como construir isso, e como construir dentro do plano diretor esse tipo de parâmetro. Né? Tem uma forma bastante boa, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Onde a gente viu bastante acontecer, eu acho que na região não deve ter acontecido, pipocar cópias de planos diretores de um lugar para o outro, a gente traz parâmetros do município, joga aqui, hoje a internet é maravilhosa. Google, senhor Google. Mas é interessante, alguns planos realmente são bem estudados, mas aqui é uma forma um pouquinho mais técnica a gente chegar a definir esses parâmetros, até entender qual a capacidade de população que a gente pode colocar numa área ou não. Primeiro, é interessante que a gente diz o seguinte, ó, o maior gabarito, ou seja, prédios mais altos, equivale necessariamente a gente ter mais gente naquela área? Não. Ou sim? Não. Né? A gente pode pensar, se eu tenho prédios mais altos, eu vou ter mais gente naquela área? Não necessariamente. Eu tenho outras taxas, né? A gente explicou hoje pela manhã, eu tenho um percentual de ocupação do terreno, eu tenho uma quantidade de coeficiente de aproveitamento que eu vou colocar. Mas o que acontece na maioria dos debates das pressões durante a formação dos planos é que o número de pavimentos é muito fácil, é mais palpável aos olhos, por exemplo, dos empreendedores, é mais palpável aos olhos da própria administração, da própria população, no sentido, por se eu tenho ali mais altura, então ali eu coloco mais gente e normalmente a pressão, meu terreno vai valer mais e normalmente a pressão acaba sendo por aí, né? Talvez vocês não tenham essa impressão, mas isso de uma certa forma já acontece o que acontece. Agora, isso realmente pode acontecer, porque uma prática também que é bastante comum nos nossos planos diretores é que, aumentando a altura, aumenta-se o coeficiente de aproveitamento. Isso não estou falando que isso acontece na cidade de vocês, eu acho que aqui no Oeste acontece muito pouco, né? Mas essa lógica que eu comentava anteriormente, ela acaba sendo quase que uma tradição, quase que uma lenda, quase que um mito, ou quase que uma verdade, porque realmente no Brasil aumenta-se, né? Então existe uma pressão muito grande em cima do gabarito. Mas vamos fazer um cálculozinho aqui, um exercício. Como é que a gente, através de algumas estimativas e de algumas leituras, nós vamos possibilitar ter parâmetros para o estabelecimento dos gabaritos e demais índices, né? Como é que a gente faz isso? A partir da estimativa da quantidade da população a ser alocada em alguma determinada área. E aí eu vou então trabalhar com uma densidade prevista para essa área. E alguns autores já destacam ali, eles reforçam que é interessante nos nossos planos a gente imaginar um universo de 20 anos. Alguns acham isso já um pouco demais, né? Mas como é que a gente faz essa estimativa de população ali colocada e como a gente estuda essa questão da densidade? Né? Bem, a gente parte de um cálculozinho bastante simples. Primeiro a gente vai fazer um estudo do crescimento demográfico puro, né? Ou seja, quantos nascem, quantos morrem, mais a quantidade de fluxo migratório que está ocorrendo para aquela determinada região. E aí a gente vai mapear dentro da cidade as áreas onde estão tendo uma maior taxa de crescimento e uma menor taxa de crescimento. Ok? Números fáceis de alcançar, correto? Ou não? Sim. Bem, a gente parte depois numa revisão da estimativa demográfica em função de limitações de infraestrutura disponível. Isso é muito fácil. Você vai acompanhar, você vai acertar, você vai saber qual a estimativa que eles determinam para a área em função de gente, de número de gente, capacidade de ligações, que a estrutura atual comporta e qual a projeção em cima de projetos futuros. Correto? Então nós temos lá
o que está acontecendo. Isso aqui é uma leitura do que está acontecendo, de quantidade de gente que tem, mais uma estimativa do que pode acontecer, que vai suportar em termos de infraestrutura. Em cima disso, a gente calcula um percentual a mais. Você chega a uma determinada estimativa, e em cima disso você calcula uma estimativa a mais. Por que a gente coloca um percentual a mais em cima da estimativa? Porque se a gente chegar com um número bastante aproximado, bastante enxuto, bastante apertado em cima daquilo que a gente tem, a tendência é que o valor daquela área suba. Por quê? Porque se eu tenho uma quantidade de espaço urbanizado, que uma projeção que logo ele pode ser, ou num prazo ele vai ser todo ocupado, a tendência é que o valor desse terreno suba. Então, por isso que a gente joga. A gente soma o que está acontecendo entre nascimentos e mortes, mais o que a cidade está ganhando ou perdendo. A gente faz uma revisão junto com a questão das possibilidades de infraestrutura instalada e daquilo que está projetado para a área e acrescenta um percentual a mais. Daí, a gente divide, então, essa quantidade de população que a gente chegou pela área urbanizável. Isso é densidade. Certo? Isso é densidade. Bem, como é que isso a gente normalmente faz em hectares, só para deixar claro aqui para vocês que estão acompanhando, excluindo morros, áreas de proteção ambiental, áreas já consolidadas, a gente chegou a uma densidade prevista. Bem, se eu tenho uma densidade prevista que é para a área, e aí exercício técnico puro e começar a fazer simulações, eu posso começar a determinar os parâmetros de pavimento, número de pavimento, coeficientes e taxa de ocupação. Eu simulo situações para que, se toda aquela área estiver ocupada em função daqueles parâmetros que eu estou colocando, o que eu vou atingir. Vocês entenderam mais ou menos o processo como ocorre? É um processo de conta. Então aí eu vou determinar. O que eu vou verificar? Eu tenho áreas que estão menos adensadas, eu tenho áreas que estão mais adensadas. Então eu vou propor para aquelas áreas, índices tais que eu posso ou induzir o crescimento naquela área, ou posso segurar. E aí a gente começa, Paulo, o pessoal que a gente estava discutindo, aí começa o processo de planejamento. Sem fica muito em cima de discursos políticos, essas coisas. Olha, é uma forma de induzir. O que acontece hoje, na maioria das vezes, é que nós simplesmente importamos números, que são estudados, que a gente normalmente se prevê que sejam, olha, 22, a ocupação, vão ver permeabilidade, mas são feitas simulações nas cidades de vocês, nos planos que vocês conhecem, vocês têm a ideia, se todos os parâmetros forem aplicados, qual a densidade que se comporta ali? Não. A grande maioria não. Eu estou falando isso de forma generalizada. Mas vamos dizer o seguinte, isso é um modo simples de a gente conversar, mas vamos dizer que isso não aconteça. A outra possibilidade seria a gente fazer um acompanhamento sistemático do que está acontecendo na evolução da cidade. E este a gente fala para Cascavel, do Instituto de Planejamento, a gente fala para Toledo, para Foz, cidades maiores que já poderiam ter um instituto ou uma secretaria nessa área, mas a gente poderia ter na região algo que determinasse isso. E são cálculos simples. Hoje nós temos escolas de arquitetura, estagiárias, nós podemos estabelecer alguns softwares. Vocês têm conhecimento dentro da cidade de vocês de qual está sendo a evolução demográfica nos determinados bairros? Então, como é que eu vou fazer previsões? Como é que eu vou determinar parâmetros? E aí a gente começa, e eu falo para vocês tecnicamente de uma maneira, a gente pode começar a participar dessa forma. Só revisando então, a densidade demográfica é a relação entre a população e uma determinada área. Vamos ver o que acontece em algumas regiões? Olha, a gente normalmente fala em densidade residencial bruta. É a relação entre a população residente e a área que ela ocupa.
a gente vai descontar, nesse caso aí, áreas verdes, né, jardins, lagos, rios, estruturais, quer dizer, aquela área urbanizada, contando inclusive as vias, certo? Vamos só por curiosidade saber o que acontece em algumas regiões do Brasil? Gritou para mim. Beleza? As favelas do Rio de Janeiro, essa foi um professor da FAUSP, elas têm uma densidade bruta, que é a fonte aqui no caso é o Del Rio, Vicente Del Rio, tá? Você pode anotar por ele aqui. Ela tem uma densidade entre 1.000 a 1.500 habitantes por hectare. Os bairros mais verticalizados de São Paulo, alguns bairros de São Paulo, têm de 300 a 400 habitantes por hectare. Eu tenho dados de São Paulo, aqui nos Jardins, aqui, olha, como caiu bastante, né? E alguns outros bairros aqui, populares horizontais, de 100 a 150 habitantes, bairros populares em São Paulo. Agora vamos estudar um pouquinho quais são as densidades desejáveis em cima da literatura, em cima dos autores que a gente tem. Um estudo da Venezuela, por exemplo, e aí isso é importante falar e entender, um estudo específico de cada local. Cultura local, capacidade local, tipo de solo local, topografia, morfologia, quer dizer, existem questões que têm que ser avaliadas. Na Venezuela, por exemplo, eles demonstram que o custo da infraestrutura urbana, em função da densidade, ele se comporta com uma parábola, mas em termos de otimização, em termos de um custo, eles chegariam a uma densidade desejada para otimizar os custos de urbanização em torno de 1.000 habitantes por hectare, em Caracas. O Celso Ferrari, que é um autor bastante conhecido, brasileiro, e já tem trabalho bastante antigo com parte de planos diretores, eles citam um número de 250 a 450 habitantes por densidade econômica. O Fred Rodrigues aqui, na mesma linha da parábola lá do Banco da Venezuela, ele coloca aqui, menores que 100 inviabilizam a presença de serviços e maiores que 1.500 também geram deseconomias. Então, mais ou menos no meio ali, a gente chegaria em um estudo mais otimizado. Mas eu gosto do Ramascaró, que é um trabalho de infraestrutura, acho que a maioria, acho que bastante gente que vocês conhece, ele analisa aqui considerando os custos de infraestrutura urbana, água, luz, esgoto e pavimentação, mais os custos do edifício, construção, terreno e capital, os custos de energia para manutenção, ele estipula uma densidade desejável para a área em torno de 450 a 500 habitantes por hectare. A grande parte das nossas cidades do oeste do Paraná, a gente não vai pensar, de repente, em chegar em cidades desse tipo. Mas são densidades desejáveis em termos de... Por isso que a ideia que a gente fala, e tem falado que a tendência, no Fórum de Mobilidade no início do ano em Curitiba, o pessoal bateu muito nisso. A tendência das cidades serem mais compactas. Né? Falou-se muito em produtividade das cidades. Falou-se muito na questão de viabilizar as cidades. Conhece-se as cidades aqui do nosso oeste, uma boa parte delas, não chega a atingir 40, 50 habitantes por hectare. Isso tem um custo violento para o município. E aí, a hora que o prefeito, talvez da Paulo, comece a colocar mais na ponta do lápis o que custa para ele essa manutenção, de repente ele começa a entender um pouco melhor que esse diálogo com a sociedade tem que acontecer, em termos de induzir um pouco mais de adensamento nas cidades. Não é fácil, as pressões são grandes.